Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença e hoje vamos falar muito de crise na habitação, das alterações ao visto prévio, do IVA na construção ou da reforma laboral. O nosso convidado é engenheiro civil e gestor com vasta experiência na indústria de construção, CEO da SET, Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, desde 1995. Internacionalmente é também vice-presidente da Federação da Indústria Europeia de Construção. Pai de 2 filhos, avô de uma neta. Gosta de viagens, de vela, de livros, mas claro, como bom português também gosta de gastronomia e enologia. Foi recentemente eleito para presidente da ICOPNE, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas, sucedendo a Manuel Reis Campos, que liderou a instituição ao longo de 21 anos. Ricardo Gomes, o novo líder da ICOPNE, é o nosso convidado numa entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Obrigado pelo convite. A reforma do Tribunal de Contas, que flexibiliza o visto prévio, já foi aprovada na Generalidade, mas ainda deverá ser alterada na especialidade, no Parlamento. O fim do visto prévio poderá abranger apenas os contratos até 5 milhões, em vez dos 10 milhões iniciais. Como é que vê esta alteração? Bom, nós vemos com bons olhos a alteração no regime que existe atualmente do Tribunal de Contas, no fim de contas, de passagem, para o que nós entendemos que é muito mais próximo da função de um tribunal, que é a fiscalização sucessiva e não exatamente a preventiva, que é aquela em que o Tribunal de Contas tem exercido maioritariamente a sua ação. Só para citar as pessoas em casa, os mais distraídos, atualmente, a partir dos 75 mil euros, os contratos obrigatoriamente têm que levar visto prévio. Correto. Isso quer dizer que a necessidade de levar ao Tribunal de Contas praticamente tudo aquilo que é relevante em termos de aplicação das decisões que os órgãos públicos, a todos os níveis, têm que tomar, revelou-se nos últimos anos, e eu não vou entrar aqui agora em polémicas sobre se o Tribunal de Contas é que é rápido ou que é lento. O que é facto é que valores tão baixos foram e constituíram-se objetivamente como obstáculos ao desenvolvimento das intenções e das aplicações dos planos das diferentes camadas e diferentes órgãos de responsabilidade da administração pública. Mas entretanto, houve muitas críticas aos 10 milhões, que o limite inicialmente proposto pelo Governo, porque era muito acima, limitava muito o visto prévio. Bom, podíamos estar aqui a discutir se são 10, há uma grande 8, diferença 7 entre 5 ou 5. e 10? Há uma diferença, podemos achar que há uma diferença. Os 5 milhões, ou se quisermos ser mais precisos, os 5 milhões e 400 mil euros, é o limite do chamado limiar das diretivas europeias. Ou seja, o valor abaixo desse montante não tem que ter publicitação no espaço europeu, assim de uma forma para as pessoas entenderem simplista. Acima disso têm de ter. Bom, parece-nos que pode ser uma fronteira interessante, porque entra, digamos assim, num enquadramento em que a dependência de responsabilidade é exclusivamente nacional e a outra, digamos, que extravasa apenas a responsabilidade nacional. Portanto, pode ser uma boa ideia limitar aí. Também é, para todos os efeitos, eu diria, o que vai acabar por cobrir, se calhar, 90% ou mais dos atos públicos das diferentes níveis da administração. Porque a verdade é que, estou a falar atos, não digo em valor, porque aí provavelmente os de maior valor estarão seguramente acima dos 5 milhões. Não é? Mas abrange então uma enorme quantidade de contratos na área das obras da construção e de fornecimentos. Nós esquecemos muitas vezes que às vezes estamos a focar-nos excessivamente, claro que a mim a questão que me diz mais respeito tem a ver com os contratos de obras públicas, como estava a dizer, mas o Código da Contratação aplica-se também a fornecimentos. E por exemplo, não vou estar aqui a advogar interesses de outras áreas, mas a indústria farmacêutica e sobretudo o que tem a ver as indústrias mais ligadas a fornecimentos específicos, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde, também se queixavam muito de algumas morosidades dessa natureza. Portanto, nós concentramos-nos muito na questão das obras, é verdade, mas o Código não tem só a ver com isso, também tem a ver com fornecimentos e tem a ver com uma multiplicidade de outros setores que se lhe aplicam exatamente as mesmas regras. O problema estava na morosidade ou estava no número de decisões que impediam o avanço de alguns desses contratos? Não, o problema está... se calhar temos que vir um bocadinho mais atrás.
Dizer que esta situação resolve todos os problemas que estão na gênese daquilo que, de uma forma geral, toda a gente se queixa, que é o quê? Incapacidade de fazer o que se propõe, incapacidade, em última análise, até dos governos ou dos órgãos autárquicos, que são desses que são poderes executivos, de cumprirem as suas promessas. É evidente que quando não se planeia a tempo, quando não se tem as condições criadas para fazer a tempo, depois todos os procedimentos, por curtos que sejam, são um problema. E é verdade que o maior problema que nós temos não é os prazos do Tribunal de Contas, não é, provavelmente, até, digamos, as medidas que estejam, digamos, em todo o processo. O maior problema que nós temos, sobretudo no que diz respeito ao investimento público, é uma crónica incapacidade de planear, primeiro, e depois uma crónica incapacidade de executar o planeado. E é nesta segunda faceta, chamemos assim, que depois situações como estas acabam por acrescer um problema na execução do que é pretendido. E, em alguns casos, no caso concreto da natureza do Tribunal, também faz um pouco, digamos, para ser contraditório com a própria natureza do que é um Tribunal, esta ideia de que se previne o que vai acontecer muito mais do que se acompanha aquilo que está a acontecer. Porque, não é a mesma coisa, mas caricaturando, era ótimo termos tribunais que julgavam por prevenir o crime que ia acontecer. Mas não é isto, não é? Mas estes mecanismos existem com um objetivo claro, que é antecipar, prever a corrupção. Se quer que diga, eu acho que não é isso que existe, sinceramente. Até porque não é o que o regime atual do Tribunal de Contas não preveniu a corrupção. Ela continuou a existir e não tenho estatísticas, mas até, se calhar, atrevo-me a dizer que se calhar houve mais casos, pelo menos de que tínhamos conhecimento público, neste período do que em períodos em que o Tribunal de Contas não funcionava com estas regras. Portanto, não me parece que isso seja... Não é porque o Tribunal de Contas faz isto que se previne a corrupção. Isso deita já por terra argumentos, as críticas do MENAC, o Mecanismo Nacional. Se quer que eu diga o que eu acho que o Tribunal de Contas é ainda o resquício de uma forma infantilizada que o Estado tem de se considerar a si próprio na aplicação ou na sua capacidade de aplicar, neste caso, os seus desígnios de investimento. E isto é uma tradição que se calhar vem muito de trás, se calhar ainda vem de um tempo anterior à democracia e que, infelizmente, o tempo posterior em que a democracia, nos primeiros momentos, também escolheu, sobretudo, formas excessivamente centralizadas de exercer, digamos, a sua atuação, se perpetuaram porque, em rigor, elas acabavam por ter o mesmo objetivo, que é, se calhar esta gente não é suficientemente adulta para tomar conta das coisas e a gente tem que ter aqui um sistema que garante que isso não acontece. Acho que é mais isso. Então como é que entende estas críticas do Tribunal de Contas e do próprio MENAC, o Mecanismo Nacional de Anticorrupção, que era aquilo a que a Sandra estava a aludir, no fundo? Bom, vamos dividir. As críticas do Tribunal de Contas, penso eu que têm a ver com a ideia que o Tribunal de Contas tem da sua própria... do seu próprio papel, no do seu fundo. papel, neste caso. Eu não quero entrar aí, porque, como se percebeu do que eu disse, eu não tenho a mesma ideia que o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas terá as suas ideias baseado, digamos, no seu juízo de valor sobre as coisas. Portanto, vamos deixá-las aí. Quanto ao MENAC, eu confesso que não sei em detalhe as críticas. Todos nós teremos, com certeza, questões a levantar que sejam preventivas da possibilidade de existir corrupção, que é aquilo para o qual o MENAC existe. Mas isso não está na questão do Tribunal de Contas exercer preventiva ou sucessivamente a sua atuação. Isso pode estar nas leis, na feitura das leis, e antes mesmo da sua aplicação, que é aquilo sobre o qual o Tribunal se terá que pronunciar. Portanto, eu acho mais importante pensarmos, e será assuntos que será importante discutir, sobre o que é que pode existir nos quadros legais e naquelas alterações dos quadros legais que sejam suscetíveis de criar situações que possam gerar fenómenos dessa natureza. Mas é antes, é no processo legislativo e é na qualidade da legislação e na legislação em si mesmo.
Não na atuação de um órgão que o que terá que fazer é, no fim de contas, verificar a aplicação ou não da lei. Mas há outras medidas que possam ser ou que devam ser implementadas no sentido de prevenção da corrupção neste setor da construção? Bom, neste ou nos outros? Sim, estamos a falar nisto porque estamos a falar consigo, não é? Estão a falar Que representa o comigo, setor. eu percebo nesse sentido, embora seja mais ou Mas menos obviamente que as comum medidas são achar-se genéricas. que tudo o que tem a ver com o fenómeno se reduz à realidade da construção. Eu volto a dizer... Há essa percepção, não é? Errada, não é? Porque se calhar alguns dos casos que conhecemos tiveram a ver com questões que não têm nada de construção. Podemos falar de telecomunicações, podíamos estar a falar de tantas outras áreas, nomeadamente na saúde, que eu falei há pouco. Temos imensas questões levantadas e processos que não têm a ver com a construção. Também os temos com a construção, não vamos negar isso. Mas, portanto, essa percepção é redutora. O problema da corrupção não é um problema específico de um setor, é um problema, em última análise, das sociedades e da nossa também. Portanto, com certeza que há muita coisa que nós podemos fazer para prevenir mecanismos e, acima de tudo, aí, a garantia da transparência nos atos é muito importante. Outra vez, o Tribunal é importante para vir revelar se houve transparência, mas não é ele que vai, de certeza, garantir a priori que há transparência. Isso o que garante é a qualidade da lei, dos procedimentos e a forma como se aplica. Portanto, é aí, na qualidade legislativa, que nós podemos fazer algo. Depois, com certeza que há uma coisa que poderemos sempre fazer, que é ter mecanismos de seleção das pessoas, quando disso se trata, que garantam à partida a sua capacidade. Mas depois temos que aprender a viver também em democracia. A gente elege pessoas, isso tem riscos, e também temos mecanismos para depois dizer que não os queremos mais, se por acaso eles não cumprem aquilo que nós entendemos ser ética e moralmente o seu dever. Passando à frente, mas ainda neste tema, isto demorou muito a ser aplicado, ou ainda não foi aplicado sequer, mas está a demorar imenso tempo. Luís Montenegro admitiu pela primeira vez alterações ao visto prévio em outubro de 2024. Há cerca de ano e meio. Só agora chegaram estas alterações ao Parlamento e ainda não sabemos quando é que e como é que serão aprovadas. Esta demora na execução pode ter atrasado licenciamentos ou a abertura de concursos na construção? Pode, embora não faça muito sentido. Estou a refletir ao mesmo tempo que me está a colocar a questão, porque não tinha pensado nisso. Por exemplo, em grandes obras como os acessos ao aeroporto? Não ao creio. novo aeroporto? Não creio. O novo aeroporto tem um processo que está a decorrer, que é conhecido. Antes disso tem questões muito mais relevantes, como nomeadamente as questões da aprovação dos estudos de impacto ambiental e das DIAs, antes mesmo de se começar a pensar em questões como aquelas que levantou. Portanto, não creio que esta alteração seja ou tenha atrasado em si nenhuma das decisões mais relevantes sobre os projetos de maior dimensão. Até porque esses projetos de maior dimensão, alguns deles não deixaram de estar em execução. E até porque eu confesso aqui se calhar isto vai surpreender, eu não tenho a certeza que o simples facto de se alterar as regras de dispensa do visto do Tribunal de Contas vá ser efetivamente praticado pelos decisores públicos. Porque me parece que se criou um anátema de receio sobre os decisores públicos, que eu arrisco-me a pensar que muitos deles, mesmo podendo dispensar, vão querer o visto prévio. Vão recorrer ao Tribunal Vão, de Contas? porque se não houver as outras alterações que mencionou e que ainda não aconteceram, que em alguns casos são manifestamente excessivas, digo eu, se até as compararmos com as responsabilidades que a lei, de uma forma geral, exige a todos os
gestores, sejam eles da coisa Mas é por pública ou isso da coisa que o privada. que o Governo, por isso, em sua opinião, e em se entender que o Governo reviu também o regime de responsabilidade Claro. dos gestores públicos. Claro que é por isso. Porque se uma coisa sem a outra, o que ia conduzir era que continuaríamos a ter uma lei que diz não se faz e seriam os próprios a fazer. A tomar a iniciativa de com pedir, certeza, não é? porque não querem amanhã. Para se defenderem. Como é óbvio, porque o Tribunal de Contas, inclusivamente nos últimos tempos, a nosso ver, foi além daquilo que era o seu papel, e, na nossa opinião, e respeitando, obviamente, o Tribunal e a sua autonomia, achamos que há determinado tipo de intervenções sobre assuntos que manifestamente não são ou não devem ser. E nem me parece que o Tribunal de Contas esteja dotado e preparado para tal de intervir, como foi, por exemplo, o mais conhecido é o caso do Hospital de Todos Santos. O Hospital de Todos Santos, a questão da intervenção sobre a aplicação ou não e dos critérios de sismicidade e, portanto, de intervir na formulação do contrato, manifestamente não me parece que seja uma área onde um tribunal, e neste caso o Tribunal de Contas, deva intervir e esteja sequer preparado para fazer. Claro, exatamente. Estávamos a falar de atrasos, mudando um bocadinho de tema, outra medida que se arrastou desde que foi anunciada até a aprovação e a execução, diria eu, foi a descida do IVA na construção para 6%. Que impacto é que isto teve na vossa área? Isto adiou muitas obras? Bom, primeira coisa, eu falo já do aspecto concreto do IVA a 6%, mas aplica-se de uma forma... Eu quero ouvi-lo pela medida, também sobre a medida. Já lá vamos, mas aplica-se a todas as medidas que estão a ser tomadas por este Governo, que eu adianto já estão todas a ser feitas no bom sentido, elas vão todas no bom sentido, mas atenção, o ciclo de impacto destas medidas na atividade da construção e no seu produto final, neste caso a habitação, não é o ciclo da informação, não é o ciclo dos telejornais, é o ciclo físico da execução. E nós temos um tempo, digamos, entre a decisão e concretização, infelizmente longo, e já lá falaremos, se calhar, também das razões porque isso é assim, que oscila à volta de 5 anos. Ninguém espera que estas medidas produzam um efeito, digamos, nos próximos 6 meses, 1 ano. A partir dos 2 anos, nós vamos começar a ver o efeito prático. Mas há uma coisa que ela produz efeito já e é importante. E, respondendo agora à sua pergunta, nós sentimos, por exemplo, uma quebra no licenciamento no primeiro trimestre deste ano. As pessoas estão à espera. Porque as pessoas estão à espera da definição. Faz todo o sentido. Passar de 23 para 6 numa obra de 200 mil, 300 mil, 400 mil euros é substantivo, não é? E acresce todo esse sentido que você está a dizer, que é só intuitivo, um segundo aspecto, que é o facto de que, invariavelmente, a aplicação das medidas como estas, depois de definidas e depois de interpretadas, uns anos depois aparece a autoridade tributária a dizer que tem uma opinião diferente. E isso aconteceu com o IVA a 6%, ainda recentemente. Aliás, nós, o movimento associativo tem tido uma ação no sentido de alertar, porque isso, não sendo um grande problema, é um problema muito grande para algumas empresas e alguns promotores, mas é sobretudo um promotor da desconfiança sobre a maneira como se pode ou não lançar nos investimentos. Portanto, eu posso lhe dizer que neste momento estamos todos à espera. Não, neste momento estamos todos à espera dos ofícios circulados da autoridade tributária para perceber como é que a autoridade tributária interpreta aquilo que está no plano, que é uma belíssima ideia. E eu arrisco-me a dizer que ninguém vai fazer isso enquanto não vir os ofícios circulados da AT. Porque não vamos voltar a ter uma situação em que 6 ou 7 anos depois a autoridade tributária diz que é uma coisa, depois a jurisdição segue os seus caminhos e diz que é outra, e de repente temos situações até de empresas, neste caso concreto de empresas de construção, que ficam sob situações até existenciais, se calhar, porque alguém lhes vem pedir um retorno, a devolução de um IVA imposto, que provavelmente era devido a um promotor que, entretanto, já não existe. Porque isto já aconteceu há 7 ou 8 ou 9 ou 10 anos. Portanto, boa medida, no sentido certo,
Efeitos práticos terá com certeza, uma vez que seja regulamentada e que a AT defina de uma forma muito clara nos ofícios circulares, que aliás já anunciou, com certeza que vai ter um impacto positivo nas decisões de investimento e a partir daí no ciclo. Este impacto positivo vai-se verificar mesmo com todas estas regras que já estão associadas à medida, o destino da obra, os valores da venda ou do arrendamento, o tipo de contrato. É o que eu estava a dizer. Vai, se for claro, a aplicação e a forma como a autoridade tributária interpreta o que acabou de ler. E da forma como a lei for regulamentada. Se isso for feito, vai com certeza. Se deixarem definições, vai ter o efeito contrário. Mas eu estou crente, nós acreditamos, que vai ser suficientemente clarificadora nestes elementos que eu disse e, portanto, terá um efeito positivo. No caso da autoconstrução funciona um bocadinho ao contrário, não é? Ou seja, as empreitadas são faturadas com IVA 23 e depois pode ser pedido ao fisco a devolução do diferencial, não é? Isto pode reduzir ou pode minorar esta autoconstrução? Não sei responder à pergunta, digo-lhe com sinceridade, porque também não sei a relevância ou a importância da autoconstrução no global. Tenho a sensação de achar que ela é reduzida e é seguramente inexpressiva naquele que é o maior problema, que é quem precisa de uma habitação. Certo. Admito que a autoconstrução seja relevante para quem queira fazer a segunda habitação ou para fenómenos dessa natureza. Para quem faça a primeira, para quem precise de uma habitação, tenho dúvidas de que seja expressiva e, portanto, também tenho dúvidas que tenha um impacto tão significativo. Outra questão do IVA a 6% é que esta é uma medida que já está limitada no tempo. Está prevista só até ao final de dezembro de 2032. Acha que esta alteração devia ser permanente? Claro. Acho que ela devia ser permanente e acho que ela devia ser de alguma forma retroativa também. Ou seja, nós temos muitos processos de habitação em execução neste momento. Eu sei que o retroativo, do ponto de vista jurídico, provavelmente geraria um enorme problema, mas como eu não sou jurista, tenho esta liberdade de digamos, dizer algumas asneiras que seriam positivas. Ou seja, nós temos uma quantidade insuficiente, sabemos todos, mas ainda assim, de projetos em execução que, em rigor, não vão beneficiar da medida por comparação com outros que entrarão em execução, vamos dizer, a partir do meio do ano e que beneficiam da medida. Nós gostaríamos de ter visto a aplicação da medida não apenas a setembro, mas um pouco mais atrás, provavelmente aos projetos que tendo sido ou que estando em execução, digamos, dentro do ano anterior, já pudessem ser abrangidos para a medida. Mas seguramente a sua continuidade, sem dúvida, nós defendemos há imenso tempo que o IVA reduzido para a habitação própria e permanente devia de ser permanente. Acha que faz sentido este limite temporal? Do ponto de vista de suprir do problema, não nos faz sentido nenhum. Se calhar do ponto de vista das regras fiscais e das necessidades orçamentais do país... De receita, não é? Tenho que entrevistar o Ministro das Finanças. Estamos a falar, vamos começar a falar consigo de habitação. Antes de mais, para nos ajudar aqui junto de quem nos ouve a perceber uma coisa, se há tanta procura no mercado, o que é que falha na oferta? Porquê é que não se constrói mais? E é consigo, digamos, que podemos tirar essa dúvida. Porque, de facto, faz todo o sentido. As habitações estão caras. Manifestamente, eu julgo que será um bom negócio em termos de margem de lucro no final. Há uma procura imensa no mercado, porque há uma falta imensa. Porquê é que não se constrói mais e com mais velocidade? Primeiro, temos que perceber o ponto de partida. Eu há bocadinho falava, a construção teve uma crise profundíssima, a quando da última crise financeira, uma crise que do ponto de vista da sua capacidade foi estrutural, porque dizimou uma quantidade de unidades empresariais, portanto empresas, de agentes de execução, e perdeu uma quantidade de ativos, recursos humanos, brutal. Perdeu-a para outros setores, perdeu-a para a migração, perdeu-a, se quiser dizer assim, na crença e na fé de continuar a trabalhar naquela profissão.
Nós perdemos imensa gente que... Estamos a falar de milhares de trabalhadores. Estamos a falar de centenas de milhares de trabalhadores. Nós passámos de 600 e muitos mil trabalhadores no final de 2015, por aí, de 2008, por aí, para uma realidade de 278 mil no final de 2014, princípio de 2015. Portanto, a proporção foi esta, a dimensão é esta. É muito. Nos últimos 10 anos já têm estado a 10 anos temos recuperar. estado a recuperar, mas a realidade que partimos é desta. E o mesmo se podia dizer, nós chegámos a ter 90 Já agora, mil. quantos trabalhadores há no setor neste momento? Nós neste momento temos, penso que cerca de 320 mil, perto de 320 mil. E tem sido progressiva este aumento ao longo do tempo, de uma forma, eu diria, bastante mais racional. Mas é evidente que a nossa atividade não responde elasticamente à procura. Ela é lenta, até porque tem um ciclo físico, mas antes desse tem um ciclo de aprovação, e aí é o principal problema. Os tais 5 anos. Os tais 5 anos, quer dizer, nós temos um ciclo de 5 a 7 anos. A construção, e quando eu digo construção, vamos admitir projetar, urbanizar e edificar, pode fazê-lo em 2 anos. Mas não pode fazer em muito menos do que isto, porque há uma componente física que é inultrapassável. Sim. É naqueles 5 anos antes, ou nos 4, nos processos dos licenciamentos, da disponibilização e já lá vamos falar o que é que são os problemas, de terrenos para que podemos atuar e devemos atuar. Mas respondendo à sua pergunta, as empresas de construção estão a trabalhar e estão a responder àquilo que funciona bem no mercado, que é o tipo de construção que tem o tal retorno que você se referiu. É um segmento de alta, não é? Está a acontecer. As casas caras não as empresas de não construção param de estão a se vender. fazê-lo. As empresas de construção estão a fazê-lo. Qual é o problema? São o outro tipo de necessidades. Que, de facto, aí não existem, durante muito tempo, se descurou completamente outro tipo de componentes que tinham que responder a necessidades que o país tem e que é um problema maior de tudo isto. Porque o que é que nós temos hoje? Nós temos um problema de falta de habitação nos locais em que há economia, nos mais dinâmicos, porque nos locais onde não há atividade económica nós temos imensa habitação devoluta, ou pelo menos não utilizada. Temos um problema de acesso à habitação por determinadas camadas da população que tem a ver com um problema de rendimento económico, que não é um problema, não é uma questão da construção, é uma questão da economia no seu todo e que tem a ver sobretudo com as camadas mais Sim, jovens. mas a falta de oferta também estimula esta subida de preços e lá está, e dificulta o acesso à habitação acessível. Que, de alguma forma, também não tem ainda produto suficiente no mercado, porque as medidas boas e no bom sentido que têm sido feitas ainda não começaram a produzir os seus efeitos. E algumas delas ainda carecem de algumas concretizações práticas para que produzam efeitos. Eu dou um exemplo simples. A habitação acessível, seja ela para arrendamento, seja ela para venda, necessita de terrenos acessíveis. As entidades públicas, municípios, sem dúvida, mas também as entidades centrais do Estado, têm que providenciar terrenos em condições de serem edificados rapidamente, e só os poderes públicos, nas suas múltiplas funções, é que têm capacidade de disponibilizar esses tipos de terreno, e só os poderes públicos é que têm terrenos em condições de os colocar a preços, se quiser usar a expressão, que não sejam de mercado. Preços acessíveis, não é? Preços acessíveis. Portanto, isso tem que ser feito. Um exemplo que foi conhecido, não é? Ainda recentemente, com o destino do antigo edifício da presidência do Conselho de Ministros. O Estado tem imensos edifícios desses. Se o Estado agarrar nesses edifícios e disponibilizar em parcerias com empresas privadas para fazer, com a limitação óbvia e imediata de que a disponibilização do que tem um preço... A habitação social ou não, é? Ou custos controlados. Vamos também separar as coisas. A expressão habitação social, eu não a considero estigmatizante, mas infelizmente
tal como a corrupção na construção estigmatizou, também estigmatiza. E tem componentes diferentes. Não gosta dessa expressão? Não é não gostar, acho que ela não é o que estamos a falar aqui. Porque a habitação social tem... Estamos a falar sobretudo de habitação pública, ou devíamos estar a falar sobretudo de habitação pública, que depois é disponibilizada A no habitação mercado. pública tem diferentes componentes. Vamos dizer que a habitação social é aquela que é dirigida para quem não tem recursos. Certo. E tem que continuar a existir. Mas não é esse o nosso problema. O nosso problema é criar também habitação pública, mas não chega. Os privados têm que ser chamados a isso, porque senão não vamos resolver o problema. Criar habitação pública para arrendamento, ou até para venda, que seja acessível para resolver o tal problema dos jovens que sentem que o elevador social dos pais não se lhes aplica. E aqui o papel de disponibilização desse ativo relevantíssimo, que são solos em condições para serem rapidamente edificados, ou edifícios, ou património que possa ser convertido nisso, há um papel muito grande das entidades públicas em agilizarem, havendo, seguramente, entidades privadas que estão muito interessadas em fazer parcerias e responderem a esta falha de mercado. Há muitas críticas sobre a reabilitação, que não se faz o suficiente. Não há interesse da construção em reabilitar? Não, a reabilitação é uma das atividades da construção. Vamos separar. Nós, enquanto empresas de construção, o que queremos mesmo é construir. Depois temos uma outra faceta que também temos, que às vezes é comum, é que também somos, se quiser dizer assim, investidores, que tem a ver mais com a natureza do imobiliário. A questão da reabilitação é que ela, à partida, comparativamente à mesma unidade, metro quadrado vezes metros quadrados, é mais cara. Porque é que ela é naturalmente mais cara? Bom, porque é datada, porque em alguns casos tem necessidades profundas de intervenção, e, portanto, é relativamente intuitivo perceber-se que ela será mais cara. Nesse sentido, é lógico que as empresas de construção, como seria lógico em qualquer outra atividade, privilegiam ou estejam mais interessadas em fazer construção nova. Mas também fazem reabilitação. Inclusive, temos muitas empresas que respondem, cuja atividade é apenas e tão só essa. A questão da reabilitação tem muito a ver com o facto de que ela se concentra ou se centra em zonas edificadas consolidadas. Normalmente aquelas que também são as mais caras. Para reabilitar. Pronto, e normalmente são aquelas que são mais caras. E, portanto, o que acontece aí é que esse tipo de intervenções dirigem-se ao tal outro segmento que está a funcionar como um mercado. E está a responder às leis do mesmo, procura e oferta. Segmento de luxo. O nosso problema é os sítios onde há falhas de mercado. Mas essas aí identificamos a questão pública, mas também podemos identificar aquilo que durante décadas foi o nosso modelo. Quer dizer, nós respondemos, por exemplo, no pós 25 de Abril, respondeu-se a um afluxo massivo de portugueses que regressavam da África, a uma crise habitacional de dimensões impactantes, muito grandes, e isso foi respondido com o quê? Isso foi respondido com os privados a fazerem a chamada promoção própria e construção. Claro que havia aqui uma política pública por trás, que houve durante anos. Qual foi? Foi a subsidiarização dos juros, que deixou de ser possível a partir de determinada altura. Os juros bonificados. Mas foi isso que construiu o edificado que faz com que Portugal tenha 76% Agora temos outras medidas de proprietários das casas. Agora temos a garantia pública para os jovens. Sente-se o impacto desta medida no mercado? Sente-se. Pelo menos os dados indicados respondem que sim, nomeadamente na concessão de crédito por parte das entidades bancárias. É inegável, está a ter um resultado. O grande problema destas medidas é que quando elas são todas dirigidas à procura, e o problema está na oferta, porque nós não estamos a construir, o que é que elas fazem? Elas sobreaquecem a procura. Quer dizer, fazem aumentar os preços. Claro, é um resultado prático disso, porque medidas que estimulam a procura sem que haja, e neste momento há muita medida tomada, mas como eu disse há bocadinho, até pela natureza do ciclo produtivo, ainda levam tempo a produzir efeitos, pois continuamos a funcionar num enquadramento em que a oferta é escassa, vamos continuar a ter um aquecimento dos preços.
Deixa eu olhar para exemplos concretos neste sentido. O PRR, que termina este ano, agora daqui a pouco, inclui vários projetos para aumentar a oferta de habitação. Houve custo dos materiais a disparar, houve pico inflacionista, houve tudo isto, falta de mão de obra, imagino, de que falaremos já a seguir. Mas a questão é, conseguimos ou não aproveitar estes fundos nesta área da construção e da habitação, mais concretamente? Bom, primeira pergunta, conseguimos ou não aproveitar os fundos? Sim, porque se não for para uma coisa é para outra. Percebemos isso nomeadamente através das informações que nos têm dado publicamente por quem gera os fundos. Fizemos o que estava pensado no que diz concretamente respeito à habitação e mais especificamente na promoção de construção com esses fundos para resolver o problema? Não. E porquê é que isso não aconteceu? Porque, por exemplo, centralizámos a decisão do processo num instituto público que levou 2 anos a dotar-se dos recursos humanos para poder fazer a missão que lhe tinha sido dada. O IRU, no caso. O IRU, no caso. E com certeza que ninguém espera que num ciclo produtivo se perca 2 anos a criar condições para lançar um processo e depois se vai dizer à madeira, ao betão, ao ferro, que tem que ficar construído mais rápido, porque isso não vai acontecer. Pronto. Esse foi o principal problema, foi o principal, a nosso ver, erro. Para quê? Para que aquilo que se perspectivava ter um impacto na construção, ou seja, na oferta, que é o grande problema, como me referi há pouco. Na oferta, diretamente, mas aqui com implicação, digamos, na atividade económica da construção, que é uma área que eu defendo e que nos interessa. Claro. Porque eu admito até que, se calhar, os fundos alocados ao capítulo embora não seja isso que os números demonstram à data, mas digamos à questão da habitação, possa ser grandemente atenuado porque as entidades públicas, as autarquias, acabaram a comprar unidades que já existiam e a comprar casas. Tudo bem, também é uma maneira, mas quer dizer, lá está. Não era esse o objetivo inicial. Gastamos os fundos, não era esse o objetivo inicial e o impacto que tem na economia e no mais concreto da nossa atividade é completamente diferente. Portanto, ficámos aquém por essa razão. Porque é preciso irmos antes de depois dizermos, porque eu ouço muito essa questão, digamos, o setor da construção não foi capaz de responder por falta de mão de obra. O setor da construção tem falta de mão de obra, é um facto. Isso é um problema estrutural e também é um problema conjuntural quando estes picos, como é o caso agora que estamos a colocar. Isso é verdade, mas eu diria que em alguns casos a gente nem chega a ser testados com esse problema, porque quando o planeamento não é feito, quando a aplicação e a capacidade de executar os programas perde todo o seu tempo, nem que a gente tivesse, usando uma expressão popularucha, charters de pessoas a aterrar aqui, não é porque se juntam milhares de pessoas num sítio que a obra vai andar mais depressa. Isso não é assim. As coisas não são dessa forma. Portanto, tudo o que não seja planear atempadamente, colocar os processos de decisão no seu modo correto, aquilo que falávamos há pouco, ter processos de contratação ágeis e processos de certificação onde entram também. Pois é claro, questões como o Tribunal de Contas acabam por ser importantes, porque se a gente acrescenta, nem que seja mais um mês, um atraso de 1 ano, estamos a agravar o problema. Portanto, antes mesmo de nós sermos testados. Portanto, no que diz respeito, por exemplo, à questão do PRR que nos levantou, eu diria que o setor da construção nem chegou a ser totalmente testado nas suas insuficiências. Esse problema melhorou? Foi corrigido ou não? No caso concreto, a falta, digamos, de capacidade, que eu acho que era isso que se referia, do IRU. Bom, presumo que sim, porque o IRU, entretanto, dotou-se dos seus recursos e, imagino eu, não sabendo, vai ter um papel importante, nomeadamente no PRR. No PTRR. No seguinte, porque tem até uma dotação, ou tem uma declaração de intenção de concretização maior, bastante maior até do que aquela, mais ambiciosa do que aquela que estava no PRR. Portanto, quero acreditar que sim, que alguém recolheu essa experiência e que isso agora vai ser melhor. Acredito que sim. Acredito que as medidas de contratação, nomeadamente que o Governo já anunciou, também ajudarão a ter instrumentos que permitirão agilizar todos os processos. E sim, acredito que depois nós aí vamos ser testados a responder
de uma forma diferente, e aí aquela noção de falta de recursos humanos que nós temos salientado tornar-se-á mais premente, se entretanto e até lá também não tivermos a capacidade de ir recortando. Atenção que há um aspecto importante, que a gente não falou aqui, mas tem a ver com tudo isto. A previsibilidade para as empresas de todas as atividades e da construção também. A previsibilidade dos investimentos, neste caso públicos, ou das condições para investir, se estivermos a falar de medidas fiscais, no caso dos privados. A previsibilidade temporal e a estabilidade disto é essencial, porque nós estamos sempre a falar que temos uma carência de 70 a 80 mil trabalhadores. Estamos a pensar que tudo o que foi anunciado tem o horizonte temporal que está anunciado. Se isso não acontecer, pois então nós não teremos essa necessidade de trabalhadores. Mas agora imagine-se, pode-se pedir a um setor, seja ele qual for, que esteja hoje a dotar-se para um pico que não sabe que tem a garantia que vai acontecer. Não vai acontecer, porque isso não é racional. E os agentes económicos são racionais nas suas decisões. Portanto, nós falamos, e é um facto indesmentível, temos um problema de falta de mão de obra, que pode ser grave se tudo aquilo que está previsto, se tudo o que está anunciado, se concretizar. Se isso não for, continuamos a ter um problema de mão de obra, mas ele não terá a mesma dimensão. Vamos voltar a falar de mão de obra, mas antes, só para termos uma ideia, como é que está a decorrer a construção? Houve um abrandamento no início do ano, nos primeiros meses, tanto nos licenciamentos como nos novos concursos. Como é que explicam este abrandamento? Bom, dos licenciamentos já há bocadinho abordámos. Eu penso que tem a ver com esperar para ver que os promotores, porque são eles que têm essa iniciativa, muito racionalmente quiseram ter perante as anunciadas medidas e a sua efetiva aplicação um momento antes até como é que elas se efetivariam e depois a estabilidade e previsibilidade. A tal estabilidade e previsibilidade. Portanto, nesse aspecto, nós entendemos que, uma vez esclarecidos estes pontos, nos parece que a retoma ascendente voltará. Porque lá está, a necessidade existe e, portanto, fará todo sentido. Mas os concursos também diminuíram. Isso teve a ver com o efeito do PRR. O ano passado nós tivemos, se quiser dizer assim, uma overdose de concursos, porque o PRR tinha uma data e a data era aquela. Naturalmente agora estaremos digamos, no reflexo disso, numa redução objetiva que tem a ver com isso. Que não deixa de nos colocar um problema que nós temos alertado. Portugal tem um plano ambicioso de concretização de investimentos públicos, quer na habitação, quer em termos de infraestruturas. E vêm grandes investimentos ainda? Tudo isso é verdade. Há uma questão que nos preocupa, que é a previsibilidade sobre o financiamento dos mesmos, porque, infelizmente, os últimos 15 anos de concretização de investimento público anunciado vezes investimento público concretizado é uma história de manifesta redução de expectativa e de realidade. Isso preocupa-nos num quadro em que Portugal, o seu Primeiro-Ministro já o anunciou, passará a ser um contribuinte líquido da União Europeia, num quadro em que a remodelação dos quadros de financiamento gerais da União Europeia vai mudar radicalmente, o conceito de coesão, a aplicabilidade do conceito de coesão, vai reduzir objetivamente os fundos para o nosso país, e nós somos só o país da União Europeia que tem maior dependência dos fundos europeus na concretização do investimento público. Portanto, isto preocupa-nos, porque a ambição está lá, as empresas têm vontade e têm muito expectativa em dotarem-se da capacidade para responder à ambição, mas a previsibilidade de que isso acontecerá e da garantia da concretização financeira é para nós uma questão relevante,
porque senão voltaremos a ter um problema de nos estarmos a capacitar para uma realidade que fica aquém. Isso pode ser ou inibidor, se não houver essa certeza, ou prejudicial para quem o faça sem a certeza. Esta questão da previsibilidade também mexe com os ciclos políticos. Os governos... Quero acreditar que não. Uma das grandes... É que demora mais tempo a aprovar e a pôr no terreno uma obra do que a mudar de governo. Sim, mas apesar de tudo... Sim, claro. E sobretudo esta noção, e aí justiça seja feita ao atual governo e ao atual ministro da área, e mesmo até devo dizer, no governo anterior era o mesmo ministro, mas até no governo anterior, que não era da mesma configuração, durante muitos anos em Portugal, e foi uma luta do setor, e eu acho que essa acabou, que era a ideia de que projetos estruturantes, definições estratégicas para o país, nesta matéria, mudavam ao sabor das mudanças do ciclo político, que é impossível, porque a concretização destes projetos são de múltiplas legislativas. Portanto, isso aparentemente e felizmente é um assunto arrumado. Já ninguém volta atrás nesses aspectos. Não é aí, portanto, aí nós não temos receio, e como eu digo, o atual ministro e os ministros anteriores já conseguiram concretizar isso, que durante muito tempo foi um problema. Infelizmente foi um problema, e se calhar a comunicação social às vezes aí também tinha uma responsabilidade, mas deixemos isso para trás, que já está lá. Está resolvido, esse problema está resolvido. A nós preocupa-nos mais digamos, esta garantia, porque isso, obviamente todos nós sabemos que a previsibilidade sobre a concretização de investimentos depende muito do andamento da economia no seu todo e das capacidades. Mas sabendo nós das fragilidades que Portugal tem na questão do investimento público, isso tem que ser priorizado se achamos que aqueles projetos são, e nós achamos que são, estratégicos para o todo da economia. E nesse aspecto isso deve ser salvaguardado nos exercícios orçamentais. E, portanto, isso é uma mensagem que a gente fará com certeza, seremos muito, muito insistentes, porque as empresas conseguem perceber a grande oportunidade, mas querem ter um mínimo de previsibilidade sobre a sua concretização. Entramos aqui num capítulo de olhar para questões laborais, não só para a falta de mão de obra de que já abordamos por alto, mas começando até por esta reforma e tentando perceber se este pacote laboral, que vai ser agora discutido proximamente na Generalidade na Assembleia, é positivo para a construção, ou seja, se o setor realmente beneficia e precisava deste tipo de medidas. Bom, o setor da construção está representado, digamos, nas estruturas patronais que têm ligação direta na discussão destas temáticas, nomeadamente no seio da concertação social, onde a Confederação da Construção, de que a Associação é membro e seu presidente, não tem lugar, digamos assim, na concertação social, mas tem nas estruturas. E digamos que aquilo que foi a posição tomada pelas confederações de uma forma geral, a Confederação da Construção, e neste caso a Associação e o setor, também estiveram de alguma forma representadas. Eu devo dizer, é sempre fácil para setores que estão sobreaquecidos, como é o nosso, em que, invariavelmente, há questões que, do ponto de vista laboral, se resolvem por aquilo que é o mais racional, que é o facto de que os salários, por exemplo, no caso concreto da construção, têm subido sempre a valores superiores àqueles que são a inflação e o resto dos setores. Outra vez a procura e a oferta a funcionar, e, portanto, nesse sentido, o que é que eu quero chegar? Já agora estão muito acima do salário mínimo nacional? A estrutura de formulação dos contratos na construção tem o salário mínimo como base, mas depois o peso na formulação dos salários do salário mínimo é relevante, o peso no número de trabalhadores com salário mínimo não, porque a maior parte dos trabalhadores, o salário mínimo na construção tem sobretudo a ver com o que nós chamamos de trabalhadores indiferenciados, ou digamos, numa terminologia mais popular, os serventes. A partir daí, e portanto o salário mínimo é importante na estruturação da cadeia de salários, mas o grosso dos nossos trabalhadores são oficiais e portanto são pessoas que têm salários acima do salário mínimo.
Dito isto, no caso da construção, portanto, a matéria salarial tem sido muito reflexo da escassez e do mercado. Nas matérias gerais, muitas das que estavam em discussão, algumas delas não têm um impacto direto na construção. Algumas delas, eu também confesso, e agora é uma opinião meramente pessoal, não as percebi. E, portanto, também não vejo... Por exemplo? A questão da amamentação, sinceramente, não... Esta polémica... Acho uma perca de tempo. E acho que, infelizmente, todo o processo acabou por transformar aquilo que era importante e continua a ser importante na criação de uma legislação laboral que seja mais flexível, compreendendo nós que não pode ser mais flexível com redução de garantias de segurança, digamos, para os trabalhadores, isso é perceptível. Mas esta flexibilização da legislação laboral é importante. E, portanto, há muitas medidas importantes no pacote legislativo para a economia no seu todo e também para a construção, que infelizmente foram todas, digamos assim, com a criança no banho, e isso prejudicou claramente toda a discussão, todo o processo, os ganhos que podiam existir de parte a parte, porque também não se falou, mas há muitas medidas que, sendo alteradas, eram claramente ganhos para os trabalhadores, sobretudo em setores como o da construção, em que, por exemplo, a fixação dos trabalhadores e os prazos contratuais é uma necessidade, porque nós não dominamos o tempo, a maioria dos nossos colaboradores, a gente não domina o tempo do emprego, porque as obras duram o que duram e depois elas deixam de existir e, portanto, esta questão é para nós um dado existencial, o próprio aqui ou em qualquer país do mundo, é assim. Portanto, havia muitas questões aí que podiam ser benéficas, infelizmente tudo ficou... Está a dar a reforma como perdida. Não acredita que venha a ser aprovada no Parlamento? Eu não acredito. Não acredito. Não acredito porque, infelizmente, nós vivemos uma realidade parlamentar que não se mede pela essência e o essencial das coisas, olha, mas por estarem entrevistas como esta. Não como esta, não neste tom seguramente, mas isso é só um à parte meu. Já agora deixe-me perguntar-lhe, e a greve geral, sentiu-se muito na sua área ou não? Não. Não se sentiu? Não se sentiu. O setor da construção, confesso que não tenho dados, mas temos aquilo que foi percepcionado por todos nós. Não houve uma obra em Portugal que parasse por causa da greve geral. Muito bem. O custo da mão de obra tem vindo a aumentar, nomeadamente, imagino que já falamos sobre isso, com a dificuldade da contratação. Onde é que... Estão a pagar acima do salário. Entretanto, o Governo fez várias alterações. Houve uma nova forma de contratação, falou-se muito de via verde por causa da imigração. Com todas estas mudanças que estão a acontecer e face à realidade que nós temos, alguma coisa melhorou? Vocês têm mais ou menos dificuldades de contratação? A falta de mão de obra, que há pouco dizia ser estrutural, pode vir a melhorar e como? Na prática era essa. Bom, só uma correção, há bocadinho o que eu disse foi que eu não disse que nós estávamos a pagar mais que o salário mínimo. O que eu disse foi que sim, a maior parte dos trabalhadores, da estrutura salarial das empresas são acima. Trabalhadores com especialidade e esses estão objetivamente acima do valor do salário mínimo. Pagos acima do salário mínimo. Pronto, sim. Agora respondendo à sua pergunta. Bom, a ideia do protocolo da migração controlada, da Via Verde, que é uma ideia que surgiu com a construção em 2017, que fez o seu caminho mais lento do que desejaríamos, mas fez o seu caminho, é um mecanismo que está a funcionar, no caso concreto da construção está a funcionar bastante bem, mas funciona a um ritmo que é inferior, digamos, àquilo que é as necessidades imediatas.
E, em alguns aspectos, ainda não funciona completamente como nós gostaríamos, mas tudo isto é evolutivo e lá chegaremos. Nós temos cerca de 3.000 trabalhadores, 3.200 trabalhadores à data de hoje, captados por essa via. Temos uma série de outros processos e é um processo que é um sistema que está a funcionar muito bem, aliás, para aquilo que nós sempre dissemos, que é para os processos de captação de pessoas que vêm dentro daquela que é a realidade, em muitos casos, da grande parte das empresas, sobretudo as de maior dimensão em Portugal, na construção, que têm trabalhadores nas geografias onde estão há muitos anos, em países, sobretudo, lusófonos, ou de expressão lusófona, e que, portanto, era uma forma inteligente de captar pessoas até desprovidas, digamos, daquele handicap que muitas vezes é apontado nos fenómenos de migração, de aculturação, de língua, questões que são obstáculos e que geram, às vezes, até problemas. E, portanto, isso está a funcionar, está a ganhar a sua tração, não resolve o problema global e não resolve, sobretudo, o problema de todos aqueles que vêm por iniciativa própria ou de uma forma individual. Nós, em tempos, propusemos que, digamos, os centros de formação protocolar tivessem programas de recepção desses trabalhadores em que fosse possível, de uma forma, digamos, em 3 meses, recepcioná-los, dar-lhes conhecimentos básicos de língua, conhecimentos básicos de legislação e, no nosso caso, medidas de segurança e de aplicação, e num terceiro momento aferir-se aquilo que eles dizem ser a sua capacidade ou a sua especialidade e convertê-la, testá-la, municiá-la. Isso era muito importante porque eu dou um exemplo simples. Um trabalhador proveniente de países de inspiração anglo-saxónica, na cabeça dele funciona com polegadas e pés, a gente funciona com centímetros e metros. Certo. Coisas tão simples como estas seriam importantes. Nós queremos revitalizar muito os centros protocolares, que infelizmente perderam no caso da construção, há uns tempos atrás perderam alguma daquilo que foi a sua maior virtualidade, que era, no fim de contas, serem geridos com o objetivo número 1 e o foco de preparar ativos para a construção. A empregabilidade. A formação profissional, a partir de uma altura em Portugal, foi muito virada para a ideia de que não está errada, mas no tempo de retenção, a nosso ver, está, da concessão das chamadas equivalências de educação formal. Isso não está errado, mas os tempos de retenção são errados. Mas não responde às empresas. Não, e desfocaliza-se e, pior, cria exércitos de desmotivados para aquilo que é a sua profissão. Eu não sei se têm a noção, nós temos, não sei o número agora, mas penso que no final de 2024 tínhamos 180.000 jovens, entre os 25 e os 35 anos, que não estudam, não trabalham e que andam perdidos neste mundo de vir a atingir as tais competências formais de educação, que nós achamos que é uma boa ideia, mas nesse percurso muitas vezes perdem até a capacidade profissional que alguns já tinham e acabam por não ser absorvidos no mercado de trabalho. A gente espera que esta... Já agora falou muito em especialização. Onde é que há mais necessidade de mão de obra? Que tipo de funções? Eu diria todas, mas essencialmente naquelas que são mais técnicas e para as quais a mudança, por exemplo, de processos construtivos, que a indústria também está a ter, não são substituíveis. Estou a falar de os chamados carpinteiros de limpos ou de acabamentos, eletricistas, técnicos de ar-condicionado e instalações mecânicas. Este tipo de atividades são aquelas mais críticas, embora exista de uma forma geral em todas as outras. E estas são mais críticas, também são aquelas onde, para já, o nível de conhecimento técnico básico tem que ser maior, não pode ser simplesmente convertido de um dia para o outro, tem que haver ali bases. Segundo lugar, porque também são o tipo de atividades onde a transformação tecnológica não vai substituir tão imediatamente, ou não é possível estar a fazer substituições num horizonte tão curto. O que, por exemplo, no caso dos chamados trabalhadores
de atividades menos limpas, o betão, aí, digamos, os processos, as pré-fabricações, as modelações, as automações estão a avançar mais rapidamente. Materiais, não é? Sim. Exigem menos mão de obra. Isso, aí está a haver um avanço maior, portanto, continuando a existir um problema, ele não é tão grave como é nessas outras profissões. Mas as novas tecnologias não deverão ter o mesmo impacto na construção do que é esperado noutros setores. Portanto, a nível de redução de mão de obra não será tão visível. Estou a perguntar. No médio prazo, não. No longo prazo, sim. O que é que eu quero dizer no longo prazo? É expectável que dentro de 15 a 20 anos haja uma percentagem significativa de humanoides ou robôs a trabalhar na construção? Sim. É expectável que isso aconteça nos próximos 5 a 10 anos? Não. Portanto, imagino que seja um pouco nesse sentido que esteja a ser feita a pergunta. Porquê? E atenção, e temos que segmentar, e eu estou a falar no que diz respeito à construção nova. Se estivermos a falar na questão das reabilitações, o processo é mais lento. E não podemos esquecer que a maior parte do edificado existe. Mesmo em 2050, para as metas da descarbonização e da transição, nessa altura, 80% do que existirá é o edificado que existe, e as intervenções nesse edificado terão sempre uma limitação da utilização de automação ou robótica ou novos instrumentos. Portanto, seremos sempre ainda num horizonte largo um setor com necessidade de mão de obra, mesmo com as evoluções que são expectáveis que existam. Porquê? Porque haverá sempre uma intervenção significativa no património construído, que essencialmente será física e, portanto, precisará de pessoas. Deixe-me só perguntar uma coisa. Então, tendo em atenção aquilo que dissemos para trás, o PTRR, a necessidade de aumento de construção, sobretudo da habitação, e eu centro muito na habitação porque é um problema dos mais graves do país. É um problema existencial para o modo de viver da Europa. Pronto. Não é um problema só português. Haverá do setor da construção capacidade de resposta nos próximos anos, apesar dessa falha grave que aponta? Haverá de certeza. O setor da construção respondeu sempre e também vai responder. Evidentemente que se me pergunta se em períodos de pico haverá resposta, a resposta é não. Nenhum setor responde em períodos de pico. E, portanto, por isso aquela questão do planeamento e da previsibilidade e da execução é crucial. Se isso for feito, o setor adaptar-se-á e responderá em função dessa previsibilidade. E este vai ser, em seu entender, um período de pico. A nossa expectativa é que tenhamos a capacidade de o transformar num período de alta procura, mas que não seja sobreaquecido com um pico extremo. Temos essa expectativa, o nosso discurso é nesse sentido. Nós preferimos pensar que vamos ter um planalto de grande atividade durante um período longo do que um período de excessiva concentração seguido de uma depressão que muitas vezes seria é mortal. Mais sustentável a primeira hipótese, claro. Isso. Estamos no limite do nosso tempo, mas ainda aqui duas perguntas que tenho que lhe fazer. Uma é em relação aos prazos de pagamento. As empresas ainda se sentem muito por estes prazos serem ultrapassados, pela demora nos pagamentos? Não é, nos últimos anos, um assunto prioritário para o setor. A crise financeira e o que se lhe seguiu, a crise financeira e o que se lhe seguiu introduziu uma mudança radical naquilo que era a realidade anterior. Temos notícias últimas de alguns problemas, nomeadamente a nível das estruturas autárquicas, mas eu diria que, numa forma geral, esse não é um assunto, neste momento, prioritário ou preocupante para o setor. Outra questão é a questão dos seguros. O Governo quer tornar obrigatório o seguro para a habitação, nos casos em que ainda não é neste momento. Esta medida terá impacto no setor? Confere mais segurança aos projetos de construção? Não, eu acho que essa medida, que eu confesso, o problema existe. Eu fiquei perplexo com a existência do problema, devo dizê-lo.
ele é um problema que surgiu por causa das catástrofes. Sim. E que tem a ver com um outro problema que daria outro programa e que é relevante também para o futuro da construção e que prende-se com questões como a pobreza energética, que é um problema de recursos financeiros das pessoas para prescindirem de uma coisa que deveria ser para elas uma salvaguarda. Portanto, isso levanta um outro tipo de interrogações sobre um outro tipo de problemas do nosso país. Para a construção propriamente dita, não tem um efeito tranquilizador. Vamos reparar, isso não era um problema, por exemplo, sempre que as obras são financiadas, porque é uma obrigatoriedade. O que nós descobrimos é que há um problema na sociedade portuguesa que, por escassez de recursos financeiros, priorizam poupar numa área que não deveria de o fazer. É um problema de outra natureza, não tem a ver com a construção, tem a ver com um problema mais complicado. Estamos mesmo a terminar e para terminar pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical que seja do seu particular agrado, diria. Quer revelar-nos a sua escolha e explicar um bocadinho porque é que foi essa? Bom, eu escolhi o tema da Sétima Legião, Sete Mares, porque acho que tem muito a ver, bem, tem alguma coisa a ver comigo, até pela idade e pelo tempo em que ela foi, digamos, feita, porque tem muito a ver também com algumas das minhas preferências pessoais, aquela ideia de gostar muito de viajar e de estar sempre disponível a ir à procura de outras coisas, que também tem muito a ver com o setor da construção e com aquilo que ele teve que fazer nas últimas décadas, que foi partir para outras fronteiras, mas com aquela certeza muito grande de que partimos porque temos algo onde sabemos que regressamos sempre um dia. E a música tem tudo a ver, e a letra, sobretudo, tem muito a ver com isso. Fica feita a escolha musical de Ricardo Gomes, presidente da ICOP, na Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas, nosso convidado de hoje, a quem agradeço, obviamente, a presença. Obrigado. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Gonçalo Costa. O Dúvidas Públicas pode ser ouvido em podcast, visto no YouTube, está sempre disponível em áudio, vídeo e texto no site da Renascença. Até para a semana. Uma boa semana.